Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pluralidade e Subjetividade, uma conversa entre direito e psicologia. Eu sou Thaís Seguesi, tô aqui com a minha mãe Simone Seguesi e hoje a gente queria falar sobre masculinidade. Acho que hoje a gente já pode dizer que são masculinidades no plural, né? Mas acho que o ponto aqui vai ser a gente olhar para essa masculinidade que eu diria que tá um pouco em crise já na nossa sociedade. Não só a masculinidade, mas acho que o jeito de viver dos homens tem mudado muito, assim como de todo mundo, né, ao longo da história, mas acho que hoje a gente vai focar nos homens, né, nessa masculinidade. Eu acho que Oi, pessoal. Eu acho que é importante a gente pensar que por que a gente pode, ou se autorizou a falar dessa questão, né, sendo duas mulheres. É importante a gente lembrar dessa dor do homem e que nos afeta também, porque quanto mulheres, nós temos pais, irmãos, namorados, filhos, amigos, homens, e até em virtude da nossa profissão, né? Você lá no consultório e eu no escritório, a gente tem visto muitas questões relacionadas a esse caldeirão de mudanças culturais que provocam esse incômodo, essa dor nos homens também. Então, acho que isso nos estimulou a estudar esse tema e buscamos muitas informações, fizemos cursos e tal. Conversamos, né, com várias pessoas pra gente tentar entender um pouquinho como que é pra eles também estar nisso, né, nesse meio. No consultório, assim, hoje eu posso dizer que metade no meu consultório, metade homens, metade mulheres, o que já é muito legal. Isso é uma notícia maravilhosa. E tem aumentado, não só no meu consultório, mas nos consultórios aí, nas clínicas psicológicas, tem aumentado muito a procura de homens, o que mostra que eles sempre estiveram em sofrimento, né? Sim. Enquanto a gente estava estudando, foi muito legal, porque eu fui pesquisando algumas aulas, e aí algumas aulas voltavam um pouco nas ideias de Freud, ou de alguns pensadores lá do passado, e traziam sempre a ideia da histérica mulher, né? E como nas aulas que eu fui assistindo, eles já trazem e já quebram isso na hora, né? Tipo, gente, vamos fazer uma pausa, histéricas não são só mulheres, então. E eu acho que as pessoas os homens estarem entrando no consultório, se permitindo viver essa experiência, mostra que esse sofrimento sempre esteve. E a gente tá dando vazão agora a ele, né? Os homens estão podendo, ou eu espero que estejam, dar vazão a esses sentimentos, né? Eu acho que um dos grandes impulsionadores foram essas relações, né? Os relacionamentos. Então, principalmente se eu sou heterossexual, a minha namorada já é uma outra pessoa diferente, desejando outras coisas do que a namorada do meu pai, do que a namorada do meu avô. Então, isso também deve ter sido um ponto importante de mudança e de busca por um novo lugar. Então, onde é agora o posicionamento do homem nessa cultura, nessa sociedade, para lidar com as mulheres que estão vindo com formações diferentes? Nem só com as mulheres, mas com a vida, né, de hoje, porque eu acho que a vida é totalmente diferente. Então, a gente precisa repensar como a gente está contando essa história, né? A gente precisa olhar para isso e entender o que eu tô fazendo dentro dessa vida que a gente chama de vida, né? Dessa coisa que a gente chama de vida. E como que eu tô escolhendo pra minha própria satisfação, né? Pro meu próprio bem-estar. Eu lembrei rapidinho enquanto você falou que antes era muito comum as mulheres no meu consultório falarem: eu já pedi pro meu marido, pro meu filho, pro meu irmão, irem pra terapia, mas eles não querem. E hoje eu escuto: meu marido quem me mandou pra cá. Né? Então, os homens também entendendo essa importância de alguém, ou meu pai, meu avô, meu irmão, meu marido, me cutucou nesse sentido de que talvez eu precisasse buscar a terapia, porque ele já faz e aí ele acha que também é o momento de eu fazer. Né? Então, eu acho que algumas mudanças a gente já tem tido, né? E eu acho que essas mudanças, além dessa perspectiva de gênero, que mulher tem certas características, homem tem certas características, nós tivemos também uma mudança cultural em relação ao cuidado com as emoções, o cuidado corpo e mente, né? Que é insuficiente o cuidado com o corpo se você não incluir a mente nesse corpo, né? E isso também era objeto de muito preconceito. Era ou patologia
patologia ou loucura extrema, né? Então você de repente, levei meu filho quando eu estudava, eu era pequena, eu escutava as mães falando, tive que levar meu filho na psicóloga. Quer dizer, era a criança problema, era o aluno problema, tinha que ir. Hoje a gente vai porque a gente quer, porque é bom. E não tem vergonha de falar, né? Senta na mesa do bar e conta. E traz novos olhares para nós mesmos. Não quer dizer que a gente tenha problema, mas também não quer dizer que a gente não tenha. Sim. Porque a gente se reconhece como um ser já em ebulição, com dias bons, dias ruins. Movimento, né? Sempre nessa transição. Então eu acho que além desse movimento social, quer dizer, esse homem tá sendo pressionado pela parceira, pelo parceiro, pela família, pelos amigos, porque não raro a gente escuta que nas conversas de bar, de final de semana, com os amigos, de vez em quando você leva um se toca com uma frase inadequada que você proferiu. Quer dizer, os teus amigos já são diferentes, Sim. Eles já falam coisas diferentes. Então, é um movimento que não tem volta, porque esse sistema rígido do patriarcado, ele desmoronou. Não adianta querer voltar, não adianta agora querer mudar a norma para botar a mulher na cadeia, se ela queimar a bruxa, não adianta. E não adianta pro homem também, você fazer ele voltar em velhos formatos. Não adianta, mas enquanto eu estudava também, pesquisava vídeos, textos e etc., eu me deparei com diversos vídeos e textos ensinando a ser um machão alfa. Né? Então, o quanto alguns homens estão tentando se apegar àquilo, e eu não entendo direito por quê. Medo, talvez, e estão perdendo o poder, né? Não sei, acho que esse sentimento de perder o poder, mas que eles também sofriam muito lá naquele lugar, né? Então, eu fiquei assustada com a quantidade de conteúdo nesse sentido de ensinando os homens a não perderem essa masculinidade que era vista antigamente como esse homem herói, né? O cowboy, que eu ouvi muito com o chapéu na cabeça, que traz mesmo essa idade de machão, né? De poderoso, sei lá. Se a gente acompanha aí eu não tenho TV comum, eu não tenho TV comum que passa novela, por exemplo, eu não tenho. Então eu não sei como estão as novelas. Há muitos anos que eu tô fora desse sistema. Mas se você acompanha os filmes, a gente lembra dos homens lá, como é que eram os primeiros heróis e os homens, né, performavam numa relação. E aí a gente vai vendo que ao longo dos últimos anos, esse homem começou a demonstrar determinadas fragilidades. Sim. Que era, no tempo que eu assistia lá os filmes, os lançamentos, não tinha essa possibilidade, né? Até porque ele tá dentro do mesmo ambiente, convivendo com uma mulher forte, uma mulher que escolhe, uma mulher que determina naquele mesmo filme. Então esse homem tem que ser um homem diferente para contracenar com essa mulher. Para caber ali, né? E isso traz para a realidade, quer dizer, você também tá vendo que na mesa onde você tá sentado tomando cerveja, existem mulheres de outros formatos que não aquele que a sua mãe era. Sim. E aí? E aí, o quanto também esse homem, e aí a gente pode sair do homem e ir para qualquer sujeito, mas o quanto ele se permite se encontrar com essas outras possibilidades de escolha e pensar sobre, questionar, né? Porque às vezes a gente traz algumas coisas tão coladinhas na gente que a gente não entende direito por quê, mas tá lá. E a gente não pensou de outra forma. A gente tá repetindo aquilo porque a gente acha que é a única solução ou a melhor solução, mas a gente nunca refletiu sobre aquilo, né? Então esse outro diferente talvez traga alguma coisa pra eu pensar e me entender de um jeito diferente que vai me trazer um bem-estar, né? Então, você chora? Homem, você chora? Vai na terapia? Você vai na terapia? Deixa eu pensar, é tão bizarro assim ir na terapia? É tão bizarro assim chorar? É tanta fraqueza assim derramar lágrima e aceitar que a lágrima tá caindo, né? E aí refletir sobre a sua vida e puxar aquilo pra você. Eu acho que esse é o ponto, né? Eu acho que a gente precisa no episódio de hoje abordar alguns produtos da cultura
que aprisionam o homem. Por exemplo, essa questão de não demonstrar O homem não chora, a né? fragilidade, a vulnerabilidade, a potência em geral, a potência financeira de manutenção daquela casa quando ele é casado, né? mas também num relacionamento a dois, quer dizer, eu chamo pra sair, eu tenho que pagar a conta, quer dizer… E eu tenho que performar no sexo, sexualmente e eu tenho que ser também, aquele… quer dizer, é normal eu falar que eu broxo, o meu amigo… Não, é normal eu broxar, É normal não é eu eu falar que eu broxo, é normal eu broxar. Não, broxar sempre broxaram, mas você, aquilo abafa esse caso. Não é só abafa esse caso pros outros, em muitos casos é abafa esse caso pra mim mesmo, e eu não quero me deparar com isso. E aí, com a minha humanidade, com o meu… É isso que a gente é, gente. Tem dia que você broxa, tem dia que você não broxa. Não, e a gente broxa com tudo. A gente Com broxa com a tudo. vida, com o trabalho, com um amigo. Distancia um pouco daquilo e olha pra você porque tá acontecendo alguma coisa com você. Tanto Sim. quando o homem broxa sexualmente, mas quando broxa com uma amizade, com um projeto. Por quê? O que mudou? O que tá me entristecendo nessa relação? O que tá me derrubando? E aí acolher aquilo pra resolver, justamente Pra pensar, com a intenção né? de resolver, né? Isso, sim. E eu acho que, né, voltando um pouquinho nessa ideia da gente recalcar tudo isso, da gente jogar num… reprimir, né, de a gente jogar num buraquinho e tapar… Sabe, é tão perigoso, porque aquilo tá crescendo lá dentro, né? Eu acho que foi no episódio passado que eu falei do Divertidamente. Eu tô Falou. consumida pelo filme, Mas gente. pode falar. Nem lançou o filme. Eu deixo falar de novo. Mas eu já tô consumida, porque agora vai sair o 2, por isso que tá na minha cabeça. E aí, a gente reassistiu no final de semana, e por coincidência, uma paciente minha também assistiu no final de semana dela com os filhos. E ela falou que se identificou tanto com uma das personagens, com uma das emoções, sabe? Porque fica tão claro no filme o quanto é perigoso a gente excluir qualquer uma daquelas emoções. E o quanto a gente tem todas elas. Não adianta fingir que não, né? Então, esse olhar para essa importância de cada uma ali, pra gente conseguir equilibrar mesmo tudo que tem dentro da gente, né? Então não adianta fingir que não sofre, não adianta… E o chorar não é só lágrimas mesmo, porque tem gente que chora menos, tem gente que chora mais, né? Mas é se permitir sentir o que tiver que sentir, né? Esse ponto que você está tocando é muito importante, porque no mundo do patriarcado é muito clara a divisão binária. Mulher e homem. Que é o que eu acho que tá em crise também. Sim. Né? E desde de Lacan, que ele já dizia que a cura é pelo feminino. O que o Lacan quer dizer com isso? Não quer dizer que é a mulher que vai salvar nada. É o nosso feminino, que todos nós temos. E o feminino também não tem a ver com qualidade. A mulher cuida, a mulher é fofa, a mulher é emoção. Não. Tem a ver com a estrutura psíquica que subdividiram nesse nome que pra mim é péssimo, porque continua dividindo. Sim, mas tudo bem que foi lá. Mas tudo né? bem. A gente pode modificar. E na verdade, ele só quer dizer que dentro de nós tem todos os componentes, tanto daquele considerado lado masculino, que você temos, todas as mulheres têm, e tem também o conteúdo do lado feminino, que é dá pra entender isso? Quer dizer, o lado teu emocional, o lado que você sensibiliza, o lado… Foi considerado a metade feminina do nosso corpo, né? Então, a cura é, segundo Lacan, pelo feminino, mas não da mulher, de todo mundo. Sim. De cada um, né? Dentro de cada um. É a gente poder cuidar também desse nosso lado que é dito mais sensível, mais feminino. Isso. Né? Que é esse lado das emoções, da sensibilidade, da intuição, sei lá, do cuidado com si próprio, né? Mas eu acho que é confuso se a gente coloca o feminino e o masculino. Sim. Né? Porque parece que a gente tá falando que o homem tem que, sei lá, fazer coisas de mulher. E não é isso. Você volta não tem de nada novo. E você volta de novo naquele padrão que a cultura diz que o homem é razão, a mulher é emoção. E nessa binaridade também, E não né? é isso, não é isso. Quer dizer que dentro de todo homem tem a razão e a emoção. Dentro de toda mulher tem a razão e a emoção. Sim. Então você vai acessar uma caixinha
que é do lado mais racional ou do lado mais emocional dentro de você mesma. Então a nomenclatura já não complica. acessar essa caixinha causa diversos problemas, né? Sim. Em algum momento ela vai explodir, ela vai abrir sem você querer, vai causar um câncer, alguma coisa vai acontecer. E isso independe do gênero, independe do órgão sexual com o qual você nasceu. Então, você agiu só com a emoção. Veio uma demanda para mim, eu tive uma explosão emocional, não racionalizei aquilo para devolver. Isso homem faz, isso mulher faz. Né? Então, o ideal é que você consiga acalmar as suas emoções para reagir, para agir e não reagir. Não reagir, né? E isso independe. Agora, tudo a gente está num processo de mudança, né? O homem hoje olha para as próprias emoções. Acho que não estou iludida, né, dessa vez, mas eu acho que os homens já conseguem olhar para si como autorizados a ter algum medo, alguma dor, na maioria dos casos, né? Pode ser que de impacto, eu perdi o emprego, como eu estava contando aqui antes, né? Perdi o emprego, de impacto, o homem diga, tá tudo bem, vai dar tudo certo. E num segundo momento, mas eu tô aqui, tô com medo, tô sofrendo. Né? Tá tudo bem que vai dar tudo certo, né? Vamos arregaçar a mão e fazer acontecer. Mas e o sentimento que aparece junto com isso? Sim. Né? Eu acho que você trouxe essa ideia, né? Quem não acessa as caixinhas, diversas delas dentro da gente, entra em sofrimento. E aí a gente consegue ver na nossa sociedade que, pelo menos há um tempo atrás, os homens estavam em constante sofrimento por não conseguirem acessar determinadas caixinhas. Por conta de uma história que estava sendo contada lá no passado, né? Então eu trouxe os dados aqui da OMS de 2019 para não comprovar, porque acho que todo mundo entende que a gente estuda para estar aqui, mas para mostrar que não é a gente que acha que o homem está em sofrimento. Além de eu ver no meu consultório, tem estudos provando que o suicídio em homens é muito maior do que em mulheres no mundo, né? Então, de 60% a 70% dos suicídios mundiais são cometidos por homens, né? Isso mostra que, primeiro, eles têm essa questão com o suicídio que eles fazem de uma forma muito mais letal. Então, me fugiu a palavra? A forma? A forma é mais letal, então eles morrem muito mais mesmo, né? A tentativa deles é sempre mais consolidada do que a das mulheres. Mas eles estão se matando 60% a 70% mais do que nós mulheres, né? Então isso é um dado muito assustador que a gente precisa parar e olhar o que faz com que eles se matem, né? O que está acontecendo para fazer com que essa seja a escolha deles final? Sim. E aí, nesses estudos, nós fomos assistir algumas aulas. Eu fiz um curso lá na Casa do Saber. Professor Guilherme Fati, super recomendo, muito interessante o curso. E ele fala desse momento em que o homem contemporâneo, o homem de hoje, ele está vivendo. Quer dizer, ele enfrenta lá na casa dele, a família dele, com as regras patriarcais que foram ensinadas a ele, expostas a ele. E ele enfrenta na sociedade uma sociedade parcialmente diferente. Então, como é que eu posso não ter pelo menos um conflito, uma ansiedade, um incômodo, uma angústia, ao me deparar com questões tão diferentes do mundo da minha origem, lá de dentro de casa. Até daquelas coisas que eu aprendi, né? As coisas que eu aprendi. Então, de alguma forma, eu tô negando o que eu aprendi, eu tô alterando o que me ensinaram, então eu tô negando meu pai, minha mãe. De alguma forma, eu tô me transformando numa pessoa para um mundo diferente do que era o mundo deles. Então, é impossível que isso não gere nenhuma angústia. Uhum. Então, é impossível nem que esse homem diga... Tô pleno, tá tudo bem. Porque ele tá convivendo com um parceiro sexual diferente, que já é mais sensível. Nem só um parceiro sexual, mas em todos os âmbitos da vida, todos né? Os âmbitos. No trabalho, na sociedade mesmo. Mas você imagina num relacionamento amoroso. Se você é homossexual, o seu parceiro já pode ser mais sensível do que você. Ou pode ser mais tradicional que você. Já tem um conflito aí. Se você tá num relacionamento hétero, essa mulher que você conheceu lá na tua casa como personificada pela tua mãe, ela já não é mais a mesma. Ela espera outras coisas de você. É um conflito dentro do relacionamento amoroso. Por que eu digo amoroso? Porque o amoroso é mais presente. Você tá o tempo inteiro com aquela pessoa
Pelo menos o comum é que você tenha mais contato com essa pessoa do que lá no trabalho. Então lá no trabalho tem a pessoa progressista, a mulher, ela vai pra casa dela, eu vou pra minha e a gente... No fim vai estar tudo certo, né? Só que dentro do relacionamento, o meu namorado, se somos 2 homens, o meu namorado, ele chora, ele é sensível, ele cobra de mim. E aí eu acho que aí o ponto, né? O meu namorado chora. Isso me incomoda. Tá, para um pouquinho e pensa. O que te incomoda nele chorar? Ele tá mostrando fraqueza. Fraqueza, chorar é fraqueza, né? Volta esses questionamentos, porque onde tá a raiz desse pensamento? Minha avó dizia que chorar era fraqueza, então eu não vou ter um marido, um futuro marido, que chora. Então você prefere ter um futuro marido que não demonstra emoções. Que morra do coração no meio do caminho. Que não demonstra emoções, né? Que ele só vai conseguir te contar a parte boa da vida. Só coisas legais. E a mesma coisa de homens com homens, né? Então volta nas raízes. Por que eu não me permito... Vamos pensar em alguma coisa que o homem não se permite? Por que eu não me permito... Fragilidades em geral. Não ter dinheiro, não ter potência. Eu sempre que ganho o jogo. Não, mas eu queria alguma coisa como as mulheres, por exemplo. Por que eu não me permito transar com qualquer um no meio da rua? Porque vão me achar puta. Aí volta o pensamento, entendeu? O homem deve ter um monte dessas coisas também. De o que eles não se permitem no dia a dia. Eu falar que eu odeio futebol. Porque, todo homem tem que gostar de futebol, entendeu? Coisas que são bobas. Vou falar, não bebo bebida alcoólica? Não bebo bebida alcoólica. Não, obrigada, eu tomo Guaraná. Tô sem beber porque eu vou fazer um exame amanhã, né? Aí inventa mil desculpas. O Hélio uma vez falou isso aqui, né? Fui no churrasco, não vou beber. Você é gay, entendeu? Exato, Porque misturam as questões. Nesse outro... Depois que eu terminei o curso desse professor, eu fui ouvir um podcast e nesse podcast está falando sobre, ele faz uma brincadeira sobre como destruir relacionamentos. E um dos tópicos é você não envolver as suas angústias com as angústias do seu parceiro. E isso tem tudo a ver com vulnerabilidade. Porque para eu abrir para minha parceira que eu tô com medo de ficar sem dinheiro, que eu perdi o emprego e não sei como resolver, que eu tô com uma crise existencial, eu preciso abrir a minha fronteira da vulnerabilidade. Eu tô pensando em procurar um terapeuta, eu não consigo dormir direito, minha gastrite tem um fundo nervoso, eu tô agressivo, briguei no trânsito. Para tudo isso... você tem que abrir sua fronteira dessa vulnerabilidade. Mas, segundo esse professor e estudos que comprovam, que somam com essa declaração dele, é aí que você firma grandes laços relacionais. Com os seus amigos, com a sua companheira, com o seu companheiro. Nesse momento de vulnerabilidade. Então não é a melhor transa da sua vida, pode não ter sido com o seu marido. A melhor... ele não é a cara mais bonito, mais gostoso, mais que tem mais dinheiro. Mas ele é o cara que acolhe as minhas angústias. E ela, idem. Essa mulher é a mulher que acolhe minhas angústias. E aí formam laços que são muito fortes, difíceis de serem... destruídos. Então, até para o próprio relacionamento amoroso, você demonstrar a tua angústia, ao contrário do que todos os homens acham, é positivo. Sim. Porque eu fico pensando que quando não, a pessoa só tá se entregando 50%. Né? A gente não consegue... Eu não consigo ser eu mesma se eu só tô querendo mostrar aquilo que é bom, ou aquilo que eu sou boa, ou aquilo que eu me acho boa, ou então aquilo que eu acho que você acha que eu sou boa, que é o que eu quero te mostrar, né? Então, eu acho que a gente precisa aceitar que é tudo isso, que tem coisas que incomodam, e que tem coisas que eu quero te falar, e tá tudo bem, e que vamos tentar, né, fazer isso acontecer desse novo jeito, se permitir ser um novo eu. E é muito interessante você falar isso, porque tem uma surpresa do outro lado, da pessoa que ouve. Porque, por exemplo, eu fui numa reunião de trabalho e dei carona para um amigo meu. E ele é um homem da minha idade, 50 e poucos anos. E na volta ele falou para mim assim, eu não aguento mais a minha vida. Eu não aguento mais a minha vida. A minha vida é um acúmulo de falhas. A minha vida é um acúmulo de erros.
As pessoas falam, vai dar certo no final. Cadê esse final que nunca dá certo? Eu tô absolutamente frustrado com a minha vida. Eu sou um fracassado aos meus olhos. E enquanto eu tava ouvindo, eu pensava, caramba, o cara tá falando isso pra mim. Um homem de 50 e poucos anos. Abrindo o coração no carro. Percebe como tem uma surpresa do outro lado? Por quê? Porque é aquela história do Lucas. Como eu vou lidar com esse amigo? O que eu respondo pra esse amigo? Sim. E aí a dica às vezes você não precisa responder, né? E às vezes essa surpresa não é negativa. Você não ficou, meu Deus, tem um homem falando das fraquezas. Que maravilha, um homem de 50 e poucos anos abrindo o coração dele. E ele pode ter saído daquele carro muito mais leve, porque eu respondi, mas amigo, tem dia que eu também me acho uma merda. Tem dia que a vida vem na nossa cara, assim que você fala, caramba, o que eu construí até agora? Tá tudo errado, eu tô lá no mundo da Simonolândia, não é nada disso do que eu tô achando que é. E de repente ele saiu melhor daquele carro. Sim. Porque se abriu. E às vezes a gente fica com medo até de ouvir, né? Você fica com medo até de deixar a pessoa... De dar corda pra esse outro poder falar, né? Ou quer responder já de cara, não é assim, você é maravilhoso. E ele que tá se sentindo desse jeito, né? Então, não tem como tirar, né? Exatamente. De repente, o que você... Eu tô pedindo sua sugestão. O que a gente abre para esse amigo continuar e eu tenho que dar uma solução, por exemplo, Não, primeiro porque você não sabe qual é a solução da vida dele. Claro. Né? Eu já pensei em um monte de coisa, adoraria tê-lo em meu consultório, inclusive. Mas, porque eu fico pensando, né? O que faz ele achar que ele é tão fracassado assim? Né? E primeiro, e também o que seria maravilhoso eu ter feito. E o que fica Mas acho que vocês não devem fazer, quem não é psicólogo. Pode, claro. Poderia falar. Mas pode escutar, né? Eu acho que escutar, acolher, estar junto, não dá solução. É a melhor opção, né? Você não vai falar que tá tudo bem e que amanhã vai ser um dia lindo e maravilhoso. Você não sabe se amanhã vai ser um dia lindo e maravilhoso, né? Então, sinto muito por você, amigo. O que faz isso, né? Como que eu posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Você tá precisando de alguma coisa? E ajudar ele a se questionar. Né? E acho que provocar nele essa reflexão, né? Por que você está sendo tão rigoroso com você? Será que é justa essa sua avaliação de si mesmo? De repente, fazer aquele olhar que você falou num outro dos episódios. Olhar para a sua vida e falar, será que realmente eu não fiz nada? Contar em terceira pessoa, né? Para tentar olhar com outros olhos também. Eu acho que você trouxe também isso de, cadê esse fim que não chega? Não tem. Né? Então, se a gente tá esperando esse fim que não chega, e aí em épocas passadas tinha isso, né? Eu vou ser feliz quando eu me aposentar, eu vou ser feliz quando eu tiver minha casa própria, eu vou ser feliz. E a felicidade não vem com a casa própria, a felicidade não vem quando você chega na Disney, né? Então é a importância da gente olhar pra tudo isso, eu acho, pra gente encontrar um sentido nessa caminhada e não a hora que eu comprar minha casa. Né? Mas o que eu fiz enquanto eu tava tentando comprar a minha casa, né? Que conta muito mais do que o resultado final. Então, eu tava há uns dias antes de começar a estudar esse podcast, esse episódio, eu tava estudando sobre essa questão da permanência no presente e da impermanência na vida, né? Que os estoicos estão muito na moda agora, eles falam muito disso. E até eu queria que você depois, para finalizar, você falasse daquela frase de Sêneca, para as pessoas imaginarem o quanto a gente está sempre preso ou no que eu fiz, no que eu construí, ou no que eu quero fazer. E não consegue olhar para esse prazer desse momento. E né? O quanto isso causa angústia, ansiedade, né? O quanto isso é desesperador, porque a vida acontece agora, aqui. Não ontem nem amanhã. O ontem já não existe, o amanhã consigo resolver. Já foi e o amanhã não existe. E o amanhã é uma suposição, é um achismo. Se as coisas acontecerem de tal forma, quando eu tiver 62 anos na minha aposentadoria, eu vou estar tal forma. Só que
Isso é completamente Só que alucinar. vamos. É histeria isso? Que alucina? Como chama a doença psicológica que você cria fantasias? Esquizofrenia. Quer dizer, você tá alucinada, achando Não, que… e quantas coisas aconteceram, se você olhar pra trás e pensar, e recordar os seus pensamentos, né? Quando eu tiver 12 anos, eu vou estar de tal jeito. Quando eu tiver 20, eu vou estar de… Qual dessas você acertou? Nenhuma. E aí você lidar com essa frustração, né? Não, e é justamente por isso que a gente sofre tanto, porque esse meu amigo, por exemplo, acho que ele imaginou, com 50 e poucos anos, eu estaria de tal forma. Lá, o amigo de 20 anos pensou, quando eu tiver 50, eu vou estar… E aí ele compara aquela ideia fantástica dele com ele hoje, aí ele fala, eu sou um falido, um frustrado, E se você parasse pra acabado. perguntar pra ele, mas você quer ser aquela imagem da pessoa de 20? Talvez ele falasse, não. Hoje não quero mais. Hoje… Quero outras Pois coisas. Né? Então, essa apego ao presente que é muito trabalhado aí com o estoicismo, né? Com os pensadores do estoicismo, olhar para viver esse momento agora, né? E até o Amor Fati de Nietzsche fala, eu aceito o meu passado, eu fico de bem com o meu passado, eu entendo quem era a Simone do passado e que a Simone do passado não tinha como reagir de outras formas. Mas o que a Simone do presente pode fazer? Isso que é a ideia do Amor Fati. Quanto eu tô aqui e nem lá e nem aqui no futuro. Eu tô de bem comigo nesse momento. Então, quer dizer, eu quero que as coisas saiam diferentes, eu tenho que mudar meu rumo. E nem sempre de bem comigo, né? Às vezes de mal comigo, porque às vezes a gente precisa e aí segue de novo. Mas eu acho que o lance do de bem comigo é de bem com a Simone do passado. Sim. Porque lá eu não posso mais. O que adianta eu ficar me lamentando? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, errei aqui, errei ali. Tá, então agora eu não vou mais, fico de bem com aquilo, vamos tocar e vamos resolver a minha vida agora. Para que o futuro conte uma história parecida com o que eu tô achando agora que seria o mas ideal. aí você precisa se permitir errar, ter medo, sofrer, lidar com as suas emoções. Volta de novo para essa vulnerabilidade, põe ela no colo, procura uma ajuda terapêutica, um tratamento, conversar com pessoas que podem te fazer as perguntas corretas. Esse meu amigo, ele fez uma tentativa comigo. Eu espero ter sido a melhor amiga possível. Mas eu não sou uma terapeuta. E a terapia, nesse momento, seria muito interessante, né? Para fazer a pergunta técnica correta e não… E fazer ele se encontrar com isso, né? Que tá causando tanta angústia dentro dele. Né? Pra gente não deixar chegar nesses dados de 60%, 70% dos homens que se matam. Sim, né? Exatamente. Finalizar então com a nossa frase do Sêneca. Nenhuma pessoa tem o poder de ter tudo o que quer, mas está em seu poder não querer o que não tem e alegremente colocar em bom uso o que tem. Vou reler esse final. Relê tudo. Relê tudo. Nenhuma pessoa tem o poder de ter tudo o que quer, mas está em seu poder não querer o que não tem e alegremente colocar em bom uso o que tem. Sêneca. Meu Deus, isso aí me impactou demais. Ouvir essa frase me impactou demais. Você não precisa querer o que você não tem. Não precisa. Está em seu poder não querer o que não tem. Está em seu poder. Você escolhe não querer o que você não tem. Tá bom? Porque às vezes o mundo te empurra pra querer uma coisa que você não quer. E aí é uma escolha sua. E você tem que olhar e falar, eu não quero isso. Eu não quero. Só que pra isso você precisa estar implicado na sua vida, se conhecendo, confiante de que tá tudo bem você escolher por você. E viver bem com o que você escolheu, com o que você quis, né? E aí, entra naquele velho problema. Às vezes eu tô querendo entregar isso pra alguém. Isso é tema de outro podcast. Bom, acho que é isso. Uma bagunça emocional aí pra vocês. Espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio. Deixem aqui seus comentários, seus likes. Até mais. Um grande beijo. Beijo.